Hoje é dia 29 de maio de 2013. Confira as manchetes dessa edição do TJ PUC. Você vai conhecer uma garota que sofreu brincadeiras na internet e, assim como ela, qualquer um pode ser vítima na rede. Vai ver também as medidas que foram tomadas por bares de Campinas para evitar a demonstração de afeto em público. O sonho de ser um correspondente internacional, as dicas de quem entende do assunto. E as dicas de cinema para o feriado. Tudo isso agora no TJ PUC. Agora são 10 horas. Está no ar o TJ PUC. Bom dia. Vamos falar agora de lazer e cultura, e mais especificamente das seguranças em casas noturnas. Depois da tragédia na boate no Rio Grande do Sul, a fiscalização passou a ser mais efetiva nesses estabelecimentos em todo o Brasil. E em Campinas, a Secretaria Municipal de Urbanismo intensifica a vistoria nas casas noturnas. Veja os detalhes nessa reportagem. Hoje, quando se busca diversão numa cidade como a de Campinas, não se deve considerar apenas a localização de uma casa noturna ou a comida de um bar. A diversão está associada com segurança. Mas o maior problema aí é quando essa segurança não depende de você, mas sim dos estabelecimentos que buscam a vistoria dos órgãos públicos. Depois do incêndio ocorrido em Santa Maria no último 26 de janeiro, a fiscalização das casas noturnas aumentou em todas as regiões do Brasil. E em Campinas não foi diferente. 97 casas noturnas foram vistoriadas pela CEMURB, Secretaria Municipal de Urbanização, em parceria com o Corpo de Bombeiros. 26 dessas casas foram intimadas a suspender suas atividades. Em função da ocorrência lá em Santa Maria, o prefeito fez um decreto aqui determinando toda casa, né, de evento noturno que tenha música ou que tenha fluxo de gente, tá? Paralisasse imediatamente se não tivesse ou alvará de funcionamento ou AVCB. Em entrevista, o sargento de Cara conta como é a relação entre a prefeitura e o Corpo de Bombeiros e alerta sobre como fazer para ter certeza de que o estabelecimento é seguro. Essa fiscalização, ela é atribuída pela prefeitura, que são eles que expedem o alvará de funcionamento. Há bares ainda que estão abertos mesmo sem um atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Porém, a maioria já tem tomado as medidas de segurança impostas pelos bombeiros. Os extintores de incêndio e as portas de saída passaram a estar bem sinalizadas. Pelo decreto, precisa ter iluminação de emergência, o bombeiro vai verificar se no local é iluminação de emergência, rota de fuga, saída de emergência, os extintores, se tem as setas de indicação para rota de fuga, também como a sinalização de emergência. É isso que o bombeiro vai fazer. Eu acredito que a polícia, o corpo de bombeiro, todo mundo está empenhado em ter o cumprimento da lei. A ideia dessa fiscalização é a seguinte: verificar a segurança, verificar se tem um AVCB, se tem um alvará. Segundo a CEMURB, durante os 3 meses de vistoria, 14 casas precisaram encerrar suas atividades. A biblioteca do IEL, da Unicamp, foi parcialmente reaberta, mas os alunos ainda enfrentam problemas com a retirada de livros. 49 dias. Esse foi o tempo que a biblioteca do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp ficou fechada. Hoje, ela está reaberta, com exceção da parte que foi atingida pelo fogo. No entanto, o horário de funcionamento da biblioteca está restrito. A biblioteca do IEL já foi reaberta em um novo acesso, mas está disponível apenas para os alunos da manhã e da tarde, no horário das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. O espaço foi fechado por causa de um incêndio. Computadores, móveis, documentos e alguns livros danificados são parte do que foi destruído. Assim como os demais estudantes da universidade, Fábio Mariano enfrentou problemas com o fechamento do IEL. Só na semana passada eu tive que desembolsar R$150. E considerando que a minha bibliografia tem em torno de 60, 70 livros, se a gente pensar que cada livro custa em torno de R$40, é um gasto bastante grande. A estudante Luna Sartorato também precisou do acervo do IEL e teve dificuldades para fazer um trabalho acadêmico. Teve livro que eu não consegui pegar em lugar nenhum, que só tinha aí. No ano passado, os alunos também tiveram problemas, pois um alagamento também atingiu a biblioteca. Devido ao estouro de um cano, de um bebedouro, e esse alagamento afetou alguns livros. Sempre há algum tipo de probleminha aqui no IEL como um todo. Diogo ainda critica o primeiro posicionamento da universidade em relação ao incêndio.
A universidade não tem plano nenhum, a gente sabe que sempre que há algum tipo de ocorrência como do incêndio, a medida da universidade é apagar o incêndio. Apagou o incêndio, solta uma nota, esclarece, entre aspas, todo mundo, né, dando respostas e dados muito vagos. A gente vai cobrar bastante, porque só esperar não resolve nada, né? A reabertura total deve acontecer após a instalação de dispositivos de segurança e reforma da área atingida pelo fogo. O MEC registrou o maior número de inscrições no Enem desde a criação do exame. Este ano, mais de 7,5 milhões de candidatos devem fazer a prova. Para os inscritos que não são isentos da taxa de R$ 35, o pagamento pode ser feito até hoje. As provas do Enem 2013 vão acontecer nos dias 26 e 27 de outubro. A campanha de doação de sangue na PUC Campinas terminou com um saldo positivo. Em um dia, 50 bolsas de sangue foram coletadas. Este material foi entregue ao Hemocentro da Unicamp. A movimentação no estacionamento do Campus 1 da PUC Campinas era diferente da que é registrada numa terça-feira comum. Os alunos esperavam pela carona da solidariedade. É a segunda vez que eu dou sangue. Eu resolvi participar da campanha porque eu acho importante a doação de sangue para várias pessoas que dependem disso. O trailer parado no estacionamento chama os alunos para a doação de sangue. O procedimento é simples. Normalmente a gente tem uma entrevista antes, né? E essa doação é feita de forma rápida, que dura no máximo 12 minutos, né? A pessoa tem que ter entre 18 e 60 anos, né? Se for a primeira doação. Se ela já doou antes, pode ser até os 67 anos, tá? Se a pessoa tem menos do que 18 anos, a gente aceita desde que tenha autorização dos pais dos 16 aos 18, tá? O peso mínimo é 50 quilos, tá? Menos 50 quilos só com avaliação do médico. A universidade recebe em média por campanha 50 bolsas de sangue. A doação de sangue na PUC Campinas acontece uma vez a cada semestre. A ideia é integrar os calouros na vida acadêmica. A PUC resolveu, então, trazer o Hemocentro para a universidade para realizar essa campanha de doação de sangue. E é uma ação importante porque os alunos têm a oportunidade de ter uma entrada mais significativa na universidade, assim como também os veteranos têm a chance de fazer a doação de sangue, né? As 50 bolsas de sangue serão doadas ao Hemocentro da Unicamp. Veja no próximo bloco. Os repórteres do TJ-PUC foram saber mais sobre a procura de caronas através da internet. E as dicas de cinema para esse feriado. Agora são 10 horas e 15 minutos. O TJ-PUC volta já. Respeito. Bom para você, melhor para todos. Um abatedouro clandestino de porcos foi fechado em Valinhos. A Guarda Municipal encontrou 150 animais em uma chácara localizada no bairro do Morro das Pedras. Depois de uma denúncia anônima, o dono do local foi detido e vai ser investigado por crime ambiental. Segundo o coordenador de comunicação da Guarda Municipal, Sidney Aureliano, o abatedouro funcionava há 22 anos. O proprietário teria admitido venda de carnes para comércio da região, mesmo sem ter permissão. O suspeito foi liberado depois do registro da ocorrência. A vigilância vai avaliar o que vai ser feito com os animais que ficaram na propriedade. Muita gente procura carona pela internet para dividir as despesas. A iniciativa é legal, pois ajuda o meio ambiente, mas o que pouca gente sabe é que a cobrança por esse serviço é ilegal. Nos últimos anos, as caronas solidárias vêm crescendo principalmente entre os estudantes universitários. Os principais motivos dessa escolha são a rapidez e a economia. O custo, né? E essa facilidade de escolher horário, não precisa depender de ônibus para ir, para voltar. A internet se tornou uma grande aliada desse tipo de transporte. Está cada vez mais fácil para os estudantes procurarem caronas, principalmente pela praticidade dos grupos virtuais. As próprias pessoas, elas criam e vão adicionando amigos que conhecem, um amigo vai adicionando o outro e vai crescendo, vai sendo divulgado. Hoje em dia, com a facilidade de internet, mesma hora que o cara atrasa, você entra na internet, já vê uma outra carona para daqui 10 minutos, 1 hora, às vezes tem, você já consegue remarcar uma carona na hora.
O que pouca gente sabe é que essa prática é considerada clandestina, mesmo que a intenção seja apenas cobrir os gastos do carro. O Departamento de Estradas de Rodagens é quem cuida da fiscalização, para tentar evitar esse tipo de prática. O Código Nacional de Trânsito proíbe essa modalidade de carona, ou seja, proíbe que as pessoas sejam transportadas sob título de carona. O próprio DR, através dos seus agentes, pode exercitar essa fiscalização e, inclusive, se perceber que existe uma carona remunerada, ele pode até recolher esse veículo. Existem algumas vantagens em pegar carona, mas cuidado, pois também há sérios riscos. Na parte criminal, você tem 2 aspectos. A primeira, não é crime transportar pessoas, não é crime dar carona. Porém, se o transportador estiver levando um carona que tenha uma quantidade de maconha, de cocaína, de crack na bolsa, como é que o transportador vai se livrar dessa acusação? Por isso, quem pega carona deve sempre ficar atento e procurar conhecer a pessoa que dá carona. Ser correspondente internacional é o sonho de muitos estudantes de jornalismo. Mas o caminho entre o sonho e realização é grande. O TJ PUC traz agora uma reportagem sobre essa profissão tão desejada. Viajar, conhecer pessoas diferentes, viver outra cultura. Para muita gente, isso é um programa de férias, mas para outras pessoas é, na verdade, trabalho. Ser correspondente internacional é bem mais que transmitir as notícias do exterior. Você ser um correspondente é você se interessar, embora você vá narrar a realidade num contexto que interessa aos brasileiros, você tem que se interessar de verdade em conhecer a vida do cidadão do lugar e como funciona o lugar. Muitas vezes, o trabalho é feito em casa mesmo, mas isso não significa que seja moleza. Começava o dia cedo, muito cedo, né? E às vezes terminava à noite, final da noite, madrugada, depende do que você está cobrindo. Mas mesmo com toda a correria do dia a dia, Luciana conta que ainda sobra um tempinho para o lazer. Quando eu tinha o tempo livre, eu ia passear, eu ia conhecer, eu ia curtir o máximo, porque você sabe que, além de ser uma grande experiência profissional, é uma oportunidade só de vida. Então, aproveite sempre, de qualquer maneira, o que você puder. Durante um evento realizado pela PUC Campinas, os alunos de jornalismo da universidade puderam conhecer mais de perto a vida de um correspondente. Essa estudante do 2º ano, que sonha em seguir a carreira, conta que já sabe por onde começar. Eu já sei exatamente por onde começar, quais requisitos eu tenho que preencher e como eu tenho que me especializar para tentar a carreira. Muitas vezes, o sonho de ser correspondente internacional pode começar aqui, numa palestra sobre o assunto, e se tornar porta de entrada para o futuro profissional do aluno. Nossa profissão é legal e é uma profissão interessante, dinâmica. Agora, a experiência de correspondente é única. Se tem gente aqui que gosta, como eu, de novos países, novas culturas, que tem um perfil que se encaixa numa vida fora, acho que tem que ir atrás. E se alguém despertar isso em alguém a partir dessa conversa, eu vou ficar muito feliz, nem que seja uma pessoa. E se depender de preparação, os estudantes contam que já começaram a pensar no futuro. Desde pequena estou estudando inglês, eu treino bastante inglês, eu dou aula de inglês, isso já vai contando, né? Eu tenho inglês, assim, eu já fiz intercâmbio faz 2 anos, agora eu estou fazendo aula particular de espanhol. Eu quero estar falando outra língua também, quero estar aprendendo francês e italiano. Eu já fiz inglês, agora eu estou fazendo espanhol e eu pretendo ainda fazer francês e talvez uma segunda faculdade como Relações Internacionais. Eu também penso, depois que terminar a faculdade de jornalismo, fazer uma pós em economia para estar indo mais na área que eu quero estar fazendo. Além da preparação, Luciana tem outras dicas para quem pretende ser correspondente internacional. Deseje muito. Se você deseja muito uma coisa, já é meio passo nesse caminho, eu acho. Prepare-se, porque também não adianta só você sonhar e não fazer nada. E ter curiosidade, buscar. Você tem que ser muito proativo, muito curioso, ter muita vontade, não pensar nos impedimentos que possam ter. Porque um dia você consegue, é bem provável que você consiga. Chegar lá não é fácil, mas uma coisa é garantida. A experiência de um correspondente é única e as histórias também.
que eu cheguei a morar no mesmo prédio que um terrorista. Então, eu fiz uma cobertura no meu próprio prédio de um cara que foi preso pela polícia, que o FBI e a CIA estavam há meses observando a rotina e tudo, e até prenderem. 18 anos atrás, Luciana estava do outro lado, sentada nessas cadeiras, e se depender do interesse dessa turma, não vão faltar correspondentes no futuro. Já estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno da PUC Campinas. São oferecidas 620 vagas, distribuídas entre 2 cursos, de bacharelado e 5 de superiores em tecnologia. As inscrições podem ser feitas pelo site da universidade até o dia 24 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 107,00 para os cursos de Direito e Administração e de R$ 53,00 para os cursos tecnológicos. A região de Campinas vai ganhar um novo santuário. A repórter Ana Carolina Petti traz mais informações. Bom dia, Ana Carolina. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Gabriele. O anúncio da elevação da matriz de Santo Antônio em Americana para santuário foi feita no começo desse mês, mas a missa de celebração vai ser apenas no dia 13 de junho, feriado municipal e dia do padroeiro da cidade. A missa vai contar com a presença do bispo da Arquidiocese, Dom Wilson, e vai acontecer também a elevação das bandeiras do Vaticano, do Brasil, de Americana e do santuário. A matriz, que antes era chamada de Santo Antônio, agora vai chamar Santuário de Santo Antônio de Pádua e é a primeira da Arquidiocese de Limeira. De volta aos estúdios. E no próximo bloco você vai conhecer a história da menina que foi humilhada pelos colegas na internet. E vai ver também as medidas tomadas contra os beijos nos bares de Campinas. Agora são 10h30. O TJ PUC volta já. Você costuma beijar seu namorado ou sua namorada quando vão em algum bar em Campinas? Saiba que o clima mais apaixonado dos casais não vai ser mais tão frequente. Os locais adotaram uma medida para esfriar o namoro do casal ali dentro. Cenas como beijos e abraços entre os casais não vão ser mais tão frequentes nos bares. Quem se incomodar com as carícias pode chamar o garçom ou até reclamar com o gerente do local. Segundo o gerente desse bar, localizado em um dos bairros mais nobres de Campinas, a medida sempre existiu e o casal é abordado de forma discreta. Nessas horas tem que pensar em tudo, pensar no respeito com o casal e pensar em quem está em volta. Então, por isso que a gente adotou a maneira primeira de o garçom oferecer um petisco, alguma coisa, né? Para distrair um pouquinho, para quebrar um pouquinho o gelo, né? E depois, no último caso, pedir licença, né? Com licença, senhor quer mais um vinho e tal. O cara vai perceber que, né, é para dar uma maneirada no amasso, né? Existem clientes que acreditam que a medida é correta e que os casais que passam dos limites acabam atrapalhando quem está no local. Desde que ceda, eu acho que para tudo tem um lugar e momento. Então acho que a medida é legal. Pode constranger família e tal, de repente num beijo mais quente dentro de um ambiente assim, que é familiar. Eu acho que a gente tem que pensar num coletivo, tem mais pessoas, eu acho que se constranger alguém, eu acho que tem que ser tomada alguma medida. Aconteceu, mas não num restaurante, numa balada, mas assim, muito tempo atrás. A segurança veio, pediu para me maneirar, assim, que tinha outro ambiente para mim ir, se quisesse estiver fazendo esse tipo de coisa. Eu acatei na boa, tranquilo. Esse garçom conta como faz quando tem que cumprir a ordem do gerente. Se tiver uma coisa leve, eu achar que for um exagero do gerente da casa, eu vou só dar uma organizadinha na mesa, alguma coisinha para a pessoa, opa, a gente tá... Ou se tiver alguma coisa muito excessiva, meio obscena assim, a gente chega com toda a delicadeza e pede pro pessoal pegar um pouco mais leve, né? Naquela paixão do momento. A primeira reação dos casais é ir contra a medida. Normalmente eles param.
Eles meio que não gostam muito na hora, mas acabam aceitando. Apesar da medida agradar uma parte dos clientes, existem pessoas que acreditam que os casais têm os direitos deles. Acho que é uma inconveniência para o casal, porque hoje em dia o mundo aí fora está tão perigoso que qual o problema de deixar um casal aqui dentro ficar um pouquinho mais à vontade, né? Esse professor da PUC Campinas defende a liberdade de expressão em lugares públicos. Isso é só um pequeno sinal do quanto a gente ainda é moralmente bastante controlado, né? Inclusive nos momentos de lazer. Mas, por outro lado, isso revela os valores que estão sendo colocados em defesa. Por exemplo, quando a gente ouve que é um ambiente familiar, a gente tem aí uma noção do que está pensando sobre família, né? E também a quem esses bares, no fundo, querem servir. Então, querem servir aquele cliente que, de alguma forma, vá consumir no bar, mas não espante outros clientes mais conservadores, né? Essa estudante, que prefere não se identificar, sofreu com a medida tomada por um dos bares de Campinas e acabou indo parar na delegacia. A gente estava sentada, pediu uma cerveja e estava normal, assim, não estava, né? Nem tem porquê eu ter ficado, fazendo outras coisas. Tava só de mão dada com ela. Aí o segurança veio falar com a gente que a gente não podia ficar perto, nem se tocar uma na outra, porque tinha casal se incomodando e tinha criança no bar. Ele pegou e falou que se a gente estava agindo como homem, a gente teria que apanhar como homem, que saindo do bar a gente ia morrer, que ele ia matar. A estudante se diz contra a medida e acredita que a ação interfere nos direitos humanos das pessoas. Foi muito constrangedor passar por aquela situação, porque eu estava acostumada, assim, faz tempo de sair com meu namorado em outros bares, e isso nunca tinha acontecido comigo. Me senti muito ofendida. O segurança Roberto Aparecido Lopes foi condenado essa semana a 4 anos de prisão em regime aberto pela morte do técnico em radiologia Rafael Silva de Paula. O crime aconteceu no estacionamento do Shopping Iguatemi Campinas em 2006. O advogado do réu diz que não vai recorrer da sentença. Já o assistente de acusação Cristiano Bovolon não ficou satisfeito com a pena e pretende questionar judicialmente a decisão. As redes sociais fazem com que a vida de seus usuários fique cada vez mais exposta. E isso pode ocasionar uma prática que está cada vez mais comum nos dias de hoje. É o cyberbullying. Confira na matéria a seguir. O bullying é uma prática antiga e comum nos dias de hoje, mas com o crescimento da internet e do compartilhamento de fotos, o número de casos de cyberbullying é cada vez maior. O que acontece com o cyberbullying é que ele é extremamente mais potencializado a hora que ele cai numa rede social, né? A hora que ele cai no ambiente virtual, ao chegar no ambiente virtual, ele se potencializa. Vanessa foi vítima do cyberbullying aos 12 anos. Hoje, com 18, afirma que mesmo depois de tanto tempo, algumas lembranças ainda a machucam. O pessoal da escola, eles faziam comentários maldosos nas minhas fotos, sabe? Falando da cor da minha pele. Falavam que eu era muito branca, parecia um fantasma. Com o tempo foi passando, sabe? Só que até hoje, quando alguém fala alguma coisa, dói um pouco no fundo. No Brasil, não existem leis para combater o cyberbullying, mas os responsáveis pagam por isso. Nós não temos uma lei que pune bullying, não existe. Bullying é comportamento. É um comportamento que pode gerar um crime. São os chamados crimes contra a honra das pessoas. Esses crimes contra a honra das pessoas, nós temos no Código Penal, como eu já disse, são 3. Calúnia, difamação e injúria. E que pode ser perfeitamente aplicável pela internet. O número de usuários da internet no Brasil chegou a 80 milhões no ano passado. Desde 2006, o Safernet, um site de denúncias virtuais, processou mais de 3 milhões de casos. As redes sociais que mais receberam denúncias de cyberbullying em 2012 foram o Orkut, com 17.800 casos, o Facebook, com 11.300, o Twitter, que registrou 2.190, e o YouTube, com 1.400 denúncias. A prática do bullying ocorre de uma grande resistência da sociedade em aceitar a diversidade, em naturalizar o que é diferente. Sabe? Ser diferente é natural, ser diferente é normal. A melhor coisa que você faz é contar para alguém. E agora chegou a hora do CJ PUC falar de cinema.
Confira as dicas de estreia nas telonas dessa semana. Olá, seja bem-vindo ao Dicas de Cinema dessa semana. É véspera de feriado e as bilheterias do país recebem bons filmes para você se programar. Amanhã e sexta-feira começam as estreias e o Dicas de Cinema traz os melhores lançamentos para você. Confira! A trilogia Se Beber Não Case chega ao último capítulo este ano. O caos e as decisões erradas vão acabar. E dessa vez não há casamento nem despedida de solteiro. Então, nada poderia dar errado, certo? Mas quando o bando de lobos cai na estrada, tudo pode acontecer. O espevitado gordinho Alan está internado em um hospital psiquiátrico e Phil e Stu vão bolar um plano insano para salvar o amigo. Na comédia O Casamento do Ano, a família se reúne para um evento abençoado, mas que é de mentira. O filme acompanha um casal recém-divorciado que planeja fingir que o casamento está ótimo para não estragar a celebração do filho, que está prestes a se casar. Mas tudo piora quando eles descobrem que a mãe biológica do filho adotivo pretende ir ao casamento. Para quem gosta de uma comédia mais leve, o filme é a escolha certa. Would somebody just please punch me in the face again? Mas se você gosta de terror, nesta sexta-feira estreia Silent Hill, Revelação. A jovem Heather Mason e o pai passaram a vida fugindo de forças que os dois nunca compreenderam muito bem. Mas quando seu pai desaparece misteriosamente, a jovem se depara com uma estranha e terrível realidade. E agora, ela pode ter todas as respostas sobre os pesadelos que a infernizam desde a infância. Não demora muito para Heather descobrir que não é a pessoa que imaginava ser, e agora ela é ameaçada de ficar presa em um sofrimento eterno. Ser o maior herói do universo não é nada fácil. Ai, que metido! Na animação Fuga do Planeta Terra, o famoso astronauta intergaláctico Scott Supernova tem problemas pela frente quando decide responder ao sinal de socorro de um planeta alienígena desconhecido. Para escapar, ele precisará contar com a ajuda do irmão, que não é a pessoa mais habilidosa do mundo. Quem estiver a fim de assistir a mais louca fuga dos ETs, o filme é uma boa pedida. Aguenta firme aí, amigão! Parado aí! Uma história de amor, luta, ódio e vingança. O drama Faroeste Caboclo é uma das apostas do cinema nacional esse ano. O filme, inspirado na música de Renato Russo, conta a história de João do Santo Cristo, que deixa Salvador em busca de uma vida melhor e parte para Brasília para tentar realizar um sonho. Lá, ele conhece Maria Lúcia, por quem se apaixona e gostaria de viver um futuro melhor. Mas o envolvimento dele com o tráfico de drogas pode colocar tudo a perder. Faroeste Caboclo estreia amanhã nas telonas de todo o Brasil. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda. Só pra João. Melhor você ir embora. Agora é só escolher o filme que mais te agradar. O Dicas de Cinema de hoje fica por aqui. Um bom feriado para você. Essa foi mais uma edição do TJ PUC. Até amanhã e tenha um bom dia. Um bom dia e até amanhã.